Ele parece saído de um romance épico. Um cavaleiro solitário, bandeira em punho, cavalgando por liberdade. Mas isso foi real. Era São Paulo em guerra. Bandeira da minha terra, bandeira das 13 listas. São 13 lanças de guerra cercando o chão dos paulistas. Prece alternada, responso entre a cor branca e a cor preta. Velas e Martim Afonso, sotaina do padre Anchieta. Em 1932, o Brasil entrou em guerra. Não foi contra um país estrangeiro. Foi contra ele mesmo. Cidades inteiras se armaram. Aviões voaram sobre São Paulo. E brasileiros mataram brasileiros em nome da democracia. Minas e o Sul montaram esquadrilhas. Bombardearam São Paulo. A resistência paulista voou com coragem e gambiarra. Foram poucos aviões, mas fizeram história. Bandeira de bandeirantes, branca e rota de tal sorte, que entre os rasgões tremulantes mostrou as sombras da morte. Essa história aconteceu aqui, mas quase ninguém se lembra dela. E clamarei então aos 4 ventos o valor, a energia, os sofrimentos dos soldados leais da tua história. E quando teu caráter insofrido der nos clarins o toque de sentido, chamando a reunir para a vitória, meu corpo se erguerá do meu jazido, minha alma de marchar junto contigo, meu São Paulo de amor, terra de glória. Getúlio Vargas havia tomado o poder após um golpe. Fechou o Congresso, ignorou as leis e impôs um governo provisório sem data para acabar. Cada lista é uma trincheira, cada trincheira uma glória. Tiras retas, firmes, quando o inimigo surge à frente, são barras de aço guardando nossa terra e nossa gente. O povo paulista reagiu. Eles queriam de volta o que haviam perdido. Uma Constituição, liberdade, voz. O que começou como um movimento cívico virou trincheira, virou pólvora, virou guerra. Marcha, soldado paulista, marca teu passo na história, deixa na terra uma pista, deixa um rastilho de glória. Marcha, soldado. Foi assim que o Brasil se dividiu. São Paulo e Mato Grosso de um lado, do outro, tropas do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e voluntários de outros estados. Era uma revolta estadual contra a força total do governo central. Neste mapa, vemos com mais clareza as linhas de defesa paulistas, marcadas em preto, concentradas nas divisas com o Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais. As áreas já ocupadas pelas tropas do governo aparecem em listrado. Abaixo, em amarelo, o bloqueio naval imposto pela Marinha Brasileira. E como alegoria, destacamos também o posicionamento das tropas de ambos os lados, além das rotas das incursões aéreas. O poema do nosso orgulho, eu vibro quando me lembro, que vai de 9 de julho a 28 de setembro. O dia 23 de maio de 1932, um protesto pacífico tomou as ruas de São Paulo. A multidão exigia uma nova Constituição, mas a resposta foi a repressão. Em São Paulo, o marco inicial da revolta, o atentado ao prédio do Partido Popular Paulista. Foto histórica mostra, com um X, a janela de onde partiram os disparos dos soldados. E na Praça da República, o ponto onde a multidão buscava abrigo entre as árvores e um bonde.
O edifício foi invadido, seu interior revirado e depois cercado pelas tropas do exército. 4 jovens foram mortos naquele dia: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. O funeral de Miragaia arrastou uma multidão pelas ruas. Foi o estupim que transformou 4 nomes em um símbolo nacional. Você tem um dever a cumprir. Consulte a sua consciência. MMDC. Símbolo de uma ferida. Grito de guerra de um povo que não ia recuar. No dia 9 de julho, o tenente Romão Gomes caiu em combate. Morreu logo nas primeiras horas da Revolução. Virou herói e mártir de um levante que mal tinha começado. Milhares de civis se alistaram voluntariamente. Jovens, professores, comerciantes. Foram às trincheiras para enfrentar o próprio Exército Nacional. Foram 86 dias de combate. Quase 40 mil voluntários como ele. Era um povo em armas, com o rosto sujo de pólvora e esperança. Cada imagem, um retrato da entrega. Cada rosto, um grito de resistência. Era uma guerra improvisada, mas feita com coragem. Dentro e fora dos trilhos, São Paulo construiu engenhosos veículos blindados. O TB4, o TB6, também conhecido como Fantasma da Morte. FS8, FS5, FS6, FS2, FS1. Detalhe para as marcas de tiro gravadas na fuselagem. Cada sigla escondia uma fortaleza improvisada. Houve até trator Caterpillar transformado em blindado. E até mesmo um barco blindado. Eram monstros improvisados, mas viraram símbolos da criatividade e bravura paulista. Separatismo paulista não é um ideal novo. Sempre existiu. Se hoje, porém, a vontade de separar São Paulo desse Brasil tropical... Dentro da própria Revolução de 32, havia quem não queria mais Brasil. Monteiro Lobato, Alcântara Machado, Costa Manso e Mário de Andrade falavam em separação. Ou São Paulo dirige o Brasil ou se separa, escreveu Lobato. Mário foi direto: eu daria tudo para São Paulo se separar do Brasil. Mas em outubro, com a derrota, o sonho virou exílio. Com o avanço federal, milhares de combatentes paulistas foram presos. Alguns, como o coronel Euclides Figueiredo, viraram troféus políticos. Outros, anônimos, foram levados em comboios lotados, sem direito a julgamento. Em Cunha, um agricultor foi capturado pelas tropas do governo. Paulo Virgínio se recusou a entregar os paulistas. Foi torturado. Cavou a própria sepultura. E antes de morrer, disse: morro, mas São Paulo vence. Em meio a tantos voluntários, uma história se destacou. Maria Esguaçábia, professora rural, cortou o cabelo e vestiu farda de homem. Foi para a guerra como Mário Esguaçábia. Pegou em armas, enfrentou soldados. Foi a única mulher combatente em campo e virou símbolo de coragem.
sustentai o fogo, que a vitória é nossa. A Revolução Constitucionalista foi mais do que um conflito armado. Foi um grito pelo fim da ditadura, pela democracia, pela Constituição. O governo de Vargas respondeu com força total. Aviões, tanques e tropas do país inteiro. Embora os números variem entre fontes, estima-se que o governo mobilizou de 53 mil a 95 mil combatentes. São Paulo, por sua vez, lutou com algo entre 30 e 36 mil homens. Entre os federais estava um jovem capitão médico chamado Juscelino Kubitschek, servindo na Serra da Mantiqueira. Anos depois, ele seria presidente do Brasil. A guerra durou quase 3 meses. O número oficial fala em 934 mortos, entre civis e militares. Pesquisadores estimam mais de 2.000 mortos. As ruas de São Paulo viraram campo de batalha. A guerra não escolhia alvos. Aldo Chiarotto, escoteiro e mensageiro das tropas paulistas, morreu aos 9 anos, durante um bombardeio federal em Campinas. Foi atingido por 13 estilhaços. Hoje, sua lápide no Mausoléu dos Heróis carrega 3 palavras: inocência, coragem, civismo. O fogo chegou ao coração da cidade, e o medo virou rotina. E mesmo assim, o Estado resistiu. Explosões e tiros se tornaram parte da paisagem. As cidades viraram campos de batalha. Do outro lado, o Brasil inteiro contra eles. Do sul vieram tropas montadas. Do norte, o exército marchava. O Brasil inteiro marchava contra São Paulo. Até o céu virou campo de batalha. Esses foram os aviões que cruzaram os céus da Revolução de 32. Do lado do governo, mais de 50 aeronaves, Potés 25, Ueiko, Amió, Corsair, DH-60 e outros modelos internacionais. Já os paulistas voaram com coragem e improviso. Caudron, Curtiss, Newport, Motte e o solitário Lat-26. Era David contra Golias nos céus do Brasil. E mesmo sem farda, muita gente embarcou pro fronte. Vieram de todo o interior. Mas enfrentavam um inimigo bem mais equipado. Enquanto os paulistas improvisavam, o governo atacava com força e estrutura. Para conter o avanço federal, os paulistas cortavam trilhos e explodiam estradas. Mas a munição também vinha de fora, como essas bombas apreendidas. A linha de frente era móvel, adaptada à topografia e à pressão federal. No meio do som dos tiros, surgia um ruído diferente. Matracas de madeira girando sem parar, imitavam o som de metralhadoras. Voluntários giravam matracas como se fossem armas. Enganavam as tropas do governo com coragem e ruído. E quem não podia lutar, doava alianças, joias, relógios de família. Em troca, recebiam um anel de latão com a frase: "Dei ouro para o bem de São Paulo". Um gesto simples, mas que virou símbolo de um povo inteiro em resistência. Enquanto uns lutavam na linha de frente, outros mantinham os depósitos abastecidos. Era o povo por trás do fronte. A retaguarda também era organizada. Médicos, enfermeiros e voluntários cruzavam o estado nos vagões da Cruz Vermelha. E ainda assim, o dinheiro faltava. Com o país mergulhado no caos, faltava dinheiro em São Paulo. O governo Vargas cortou recursos, a economia travou e não havia mais moeda circulando.
São Paulo criou seu próprio dinheiro. Notas de 5.000 réis. E até 200.000 réis. Para bancar a guerra com as próprias mãos. Era São Paulo em guerra. E essa guerra foi real. Em 29 de setembro, com as tropas cercadas em Campinas, o general Klinger envia um telegrama a Getúlio Vargas. Era o princípio do fim. Poucos dias depois, em 1º de outubro, a Força Pública Paulista assina o armistício. A revolução estava derrotada. O general Klinger foi para o exílio. Pedro de Toledo também. São Paulo pagou caro por ter se levantado contra o poder central. Hoje, o obelisco do Ibirapuera guarda os nomes dos que caíram. Cada nome ali é uma história de sacrifício. De um povo que gritou por liberdade, mesmo sem saber se seria ouvido. E nos lembra que o preço da democracia, às vezes, é pago com sangue. Em 1934, Vargas convocaria uma nova Constituição. Os direitos trabalhistas veriam depois por outras mãos. Se isso te fez repensar o Brasil, se inscreva no Queridos Segundos. Curta, compartilhe e recomende essa história do nosso país. Tem muito mais história escondida do que você imagina.